Nesse vídeo nós vamos falar sobre como se dá a abordagem da hipoglicemia a nível hospitalar. A gente sabe que a hipoglicemia a nível hospitalar ela é relativamente frequente e que apesar de hipoglicemia ser hipoglicemia em qualquer lugar, mas a nível hospitalar existem alguns aspectos importantes que a gente tem que levar em consideração. Mas antes de eu te falar sobre isso, se inscreve no nosso canal, dá aqui um like, deixe seus comentários para você receber todas as notificações da DiaCare. Na Dica DiaCare de hoje, nós vamos falar sobre a abordagem da hipoglicemia a nível hospitalar. Então, como eu falei, ela é relativamente frequente e está relacionada ao aumento da morbidade, da mortalidade e também do tempo de internação. Então, por isso que nós temos que ficar bastante atentos para poder reconhecer precocemente e fazer o manejo adequado da hipoglicemia. Primeiro de tudo, a gente tem que entender aquela classificação da hipoglicemia. Classificação em nível 1, nível 2 e nível 3. Então, vamos relembrar? Então, o nível 1 é aquela hipoglicemia que é menor que 70 mg por decilitro e acima de 54 mg por decilitro. O nível 2 é quando é menor que 54 mg por decilitro. E o nível 3 é quando não tem um valor definido, mas é quando o paciente ele precisa da ajuda de terceiros para fazer a correção da hipoglicemia. É importante que a gente saiba essa classificação para poder ter o manejo adequado. Então, se for hipoglicemia nível 1, a correção vai seguir igual a nível ambulatorial, a nível domiciliar, a regra dos 15-15, onde a pessoa faz a correção com 15 gramas de carboidratos de rápida absorção e com 15 minutos depois verifica a glicemia novamente para ver se já saiu da hipo, né? Estando a glicemia acima de 70 mg por decilitro. Se a hipoglicemia for nível 2, a gente vai seguir aquela regra dos 30-15, onde eu vou fazer a correção com 15 gramas de carboidratos de rápida absorção e 15 minutos depois eu verifico novamente a glicemia para saber se eu já saí da hipoglicemia, estando a glicemia acima de 70 mg por decilitro. Gente, a correção da hipoglicemia, o paciente estando consciente a nível hospitalar, se dá da mesma forma com a ingestão de um carboidrato por via oral, que segue aquele vídeo, a gente já até gravou sobre isso, um vídeo falando sobre todos os alimentos que são disponíveis, né, que são ideais para a correção de uma hipoglicemia. Então acompanha depois no vídeo que nós já gravamos sobre hipoglicemia. E se for nível 3, quando o paciente está inconsciente, aí sim eu posso tanto utilizar do glucagon, certo? Ou então de uma solução hipertônica de glicose, com um soro glicosado a 25% ou 50%. Nesse caso do paciente estar inconsciente com acesso venoso pérvio, eu posso sim administrar fazendo aquela fórmula, né? Que é, eu pego 100, a fórmula é 100, menos o valor da glicemia e multiplica por 0,4. E aí vai dar o valor para a correção. É importante a gente ficar atentos a essas questões para que a gente possa ter um reconhecimento precoce e também uma correção adequada. Lembrando que as metas de glicemia para pacientes que estão internados geralmente são metas mais elevadas, em média de entre 140 e 180 mg por decilitro, justamente para evitar a ocorrência de hipoglicemia. Alguns pontos também são importantes a gente lembrar, como por exemplo, o que causa, né? Quais são os fatores desencadeantes de uma hipoglicemia a nível hospitalar? Existem fatores que estão relacionados ao paciente e fatores que estão relacionados a iatrogenias. Então, quando está relacionado ao paciente, pode ser a idade avançada, a duração do diabetes, insuficiência hepática, insuficiência renal, caquexia, diminuição da ingestão nutricional. Então, isso tudo pode sim ocasionar uma hipoglicemia. E os fatores iatrogênicos estão relacionados, às vezes, à dose da insulina o valor inadequado, né? O horário de administração da insulina, não correlacionar o horário da administração da insulina com o horário da refeição, enfim, vários outros aspectos que a gente tem que ficar atentos, né, para poder evitar erros na administração também e evitar esse tipo de complicação aguda a um paciente com diabetes. Então, gente, essa foi a nossa dica DiaCare de hoje e para mais conteúdo relevante relacionado ao mundo do diabetes, continua seguindo a gente nas redes sociais.